Vamos para a nossa lista de materiais? Para a nossa carteira de mão, nós vamos precisar de um pacote do fio papir, tá? Da Fischer Fios. É um fio sustentável e renovável produzido através de fibras de garrafa PET. Então, nós vamos precisar de um pacotinho. Vou utilizar aqui com vocês a cor capim dourado. Vamos precisar de uma agulha de crochê, número 4,5, tesoura e agulha de tapeceiro para fazer os arremates. E para o nosso fecho, nós vamos precisar de um botão imantado de 14 milímetros, tá? Do pequenininho. Esses são todos os materiais necessários. Vamos para o nosso tutorial. Vamos iniciar a nossa peça fazendo correntinhas. Aqui nós vamos precisar de 24 correntinhas, contando aqui esse primeiro nozinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai seguir até ter um total de 24. Feitas as 24 correntinhas, nós vamos voltar fazendo pontos baixos aqui nas alcinhas. Então, essa última correntinha, ela é uma correntinha de virada, nós vamos ter um total de 23 pontos baixos. Então, vem na alcinha da correntinha, no meio do Vzinho, faz um ponto baixo. Novamente, no meio do Vzinho, faz um ponto baixo. Até chegar lá na ponta, lá naquele primeiro nozinho, que eu falei que nós vamos considerar como correntinha, tá? Feitos aqui os 23 pontos baixos, nós vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça. E agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto baixo cruzado da nossa carteira. Então, aqui nós vamos pular o primeiro ponto, vira aqui no segundo, faz um ponto baixo normal. Esse ponto que nós pulamos aqui, nós vamos voltar aqui embaixo na correntinha dele. Passa a nossa agulha, laça o fio lá atrás, dá uma esticada e faz um ponto baixo cruzado aqui, ó, passando por cima daquele primeiro ponto baixo que nós fizemos. Novamente, pula um ponto, no próximo faz um ponto baixo normal, volto aqui no ponto que eu pulei, tá vendo? Só que na correntinha dele aqui embaixo, faço o meu ponto baixo cruzado. Novamente, pula um ponto, no próximo faço um ponto baixo normal, volto aqui na correntinha do ponto em que eu pulei e faço o ponto baixo cruzado. Nós vamos fazer dessa forma, repetindo esse ponto, até chegar aqui na pontinha, onde nós vamos finalizar com um ponto baixo normal. Chegando aqui no final, ó, nós vamos pular um ponto, no próximo, faz um ponto baixo normal, volta aqui no ponto que pulou, faz o ponto baixo cruzado, e aí, finaliza a carreira aqui, ó, na última alcinha com um ponto baixo, normal. Dessa forma, as laterais da nossa peça vão ficar bem retinhas aqui e vão facilitar na hora da gente prender uma parte na outra. Aqui, faz uma correntinha, vira a nossa peça e aí nós vamos repetir o mesmo ponto, ó. Pula um ponto, vem aqui no próximo, faz um ponto baixo normal. Volta aqui no pezinho, ó, desse primeiro ponto que nós pulamos, ele vai ficar aqui do lado desse ponto baixo que nós fizemos aqui. Passa a sua agulha, faz um ponto cruzado. Pula um ponto, vem no próximo, faz um ponto baixo. Venha no espacinho aqui embaixo, ó, se você puxar aqui pro lado, você vai ver que tem o ponto baixo aqui do ladinho, ó. Tá vendo o ponto baixo aqui? Você vai fazer ao lado, vai passar a sua agulha do lado desse ponto baixo. Laça, fecha o ponto cruzado. Pula um ponto, no próximo faz um ponto baixo. Vem aqui, ó, no ponto baixo da carreira anterior, do lado dele, e faz o ponto cruzado. Vamos repetir novamente até chegar lá no final da carreira. Chegando aqui no final, nós vamos novamente finalizar com o ponto baixo. Porém, a partir de agora, nós não vamos fazer mais o ponto baixo pegando aqui nas duas alcinhas. Para as nossas laterais ficarem retinhas, nós vamos fazer o ponto baixo pegando aqui, ó, nessa alcinha aqui de cima e nessa alcinha aqui de baixo. No meio dessas duas alcinhas aqui, tá vendo? Do cantinho da sua peça. Faz o seu ponto baixo, faz uma correntinha, vira a peça e volta o processo todo novamente. Pula um ponto,
No próximo ponto, faz um ponto baixo normal, volta aqui ao lado, ó, na alcinha do lado do ponto baixo. Se você puxar o seu ponto aqui, você vai perceber que aqui é o ponto baixo da carreira anterior, tá vendo? Então, você vai passar a sua agulha ao lado desse ponto baixo e fecha o ponto baixo cruzado. Pula um ponto, no próximo faz um ponto baixo normal, volta aqui ao lado do ponto baixo, ó. O ponto baixo tá bem aqui, ao lado dele, passa a sua agulha, fecha o ponto baixo cruzado. Nós vamos repetir esse processo, esse ponto, por 26 carreiras. Então, aqui nós já temos uma, duas, três carreiras. Então, cada alcinha aqui do ponto cruzado é uma carreira que nós vamos contar. Então, nós já temos uma, duas, três, vamos repetir até ter um total de 26 carreiras. Vou finalizar e volto aqui com vocês. Finalizada aqui as 26 carreiras, a nossa peça tem 22 centímetros e meio. Aqui, nós vamos pegar essa peça e dobrar ao meio, para que fique a carteira de mão, e vamos costurar as duas laterais. Esse lado aqui, que já tá o nosso fio, nós já vamos cortar esse fio, deixando um pedaço, para que possa ser costurado. Vamos pegar a agulha de tapeceiro. Ó, antes, vamos esconder aqui esse fiozinho. É só passar por baixo das alcinhas para poder esconder aqui essa pontinha de fio. E aí, você arremata dando um nozinho ali por dentro da peça. Agora, é só cortar. E aí, sim, nós vamos começar a costura. E a costura da lateral é bem simples. Você vai unir aqui e vai fazer um vai e volta, ó. Passando a agulha aqui de um lado e de outro. Eu gosto sempre de passar aqui, ó. Pego duas alcinhas aqui, essas outras duas alcinhas do outro lado. Volto, passo a minha agulha aqui pegando duas alcinhas, saio do lado de cada peça. Dessa forma, nós vamos fazer dos dois lados da peça. Chegando aqui no final, você vai passar aqui na alcinha de baixo, para ficar bem firme aqui atrás. E aí, você vai passar por dentro das alcinhas aqui, para esconder esse fio. E vai fazer um acabamento com um nozinho. Ó. Faz um nozinho. E aí, você volta com a agulha por baixo aqui dos fios, para esconder esse nozinho ali por dentro da peça, ó. Puxa o fiozinho aqui, tá vendo? E aí, é só cortar e costurar do outro lado da mesma forma. Porém, aqui do outro lado, você vai pegar um pedaço do fio, cortar. E aí, você vai iniciar a costura.
Passo aqui nas duas alcinhas, venho aqui em cima nas duas alcinhas. Vou deixar um pedacinho de fio para que eu possa fazer um arremate ali depois. E aí, volta fazendo costura da mesma forma que você fez lá do outro lado da peça. Vai e volta, prendendo aqui os dois lados da sua peça. Ó, finaliza aqui da mesma forma que finalizou lá do outro lado. Passa nessa última alcinha aqui para manter bem firme. Vem aqui embaixo, passa a sua agulha por baixo das alcinhas. Dá um nozinho. E aí, volta escondendo esse fio lá por dentro dos pontos. Agora, nós vamos fazer o fecho. Para fazer o fecho, nós vamos fazer 15 correntinhas. O primeiro nozinho nós vamos contar como correntinha, tá? Uma, duas. Fez as 15 correntinhas, nós vamos voltar fazendo pontos baixos, um ponto para cada correntinha. Aqui, ó, no primeiro nozinho, nós vamos abrir ele aqui. E dentro dele, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vai ficar um aumento triplo, tá vendo? A gente fecha ele novamente. Já traz o fio aqui pra gente poder ir escondendo. E aí, vamos fazer pontos baixos do outro lado da nossa peça. Chegando aqui no final, nós temos a última correntinha e o primeiro ponto baixo, todos juntos aqui nessa alcinha. Nós vamos fazer um terceiro ponto aqui, para ficar 3 pontos, da mesma forma que tem nesse outro lado ali da nossa peça. Vamos fazer o fechamento de carreira, então, passo a minha agulha aqui no primeiro ponto baixo, de trás para frente. E aí, aqui nós vamos fazer uma carreira com aumentos em cada um dos 3 pontos aqui da volta. Então, eu venho aqui na primeira alcinha aqui do fechamento da carreira, laço o meu fio, prendo aqui essa alcinha do fechamento, fecho o primeiro ponto, volto no mesmo lugar, faço um segundo ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos novamente. Nos demais pontos, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Chegando aqui na outra volta, novamente, vamos fazer 3 aumentos. 2 pontos juntos para cada um dos 3 pontos aqui de baixo. Os demais pontos, um ponto baixo para cada ponto da base. Chegando aqui, ó, no último ponto, nós vamos fazer um aumento. Puxa o nosso fio, deixa um pedaço para que a gente possa costurar essa peça aqui ali na nossa carteira.
E aí, eu já venho com a minha agulha de tapeceiro aqui, ó. E vou fazer o acabamento aqui na alcinha. Então, passo a minha agulha, puxo o fio lá pra trás, volto no meio da última alcinha aqui e levo o fio lá pra dentro da peça. Vou cortar essa pontinha de fio que ficou aqui. O resto já está escondido. E aí, nós vamos costurar essa parte aqui na nossa carteira. Então, você vai encontrar qual que é o lado que você quer que seja a frente e qual é o lado que você quer que seja a parte de trás da sua carteira. Então, a minha vai ficar dessa forma aqui. É só você encontrar o meio da sua peça, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E vai posicionar a sua peça aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Essa carreira aqui é a do meio, tá? São 11 carreiras aqui no total. Então, você vai costurar a sua peça nessas 3 carreiras aqui do meio. Dessa forma, vai ficar bem retinho. E aí, você vai fazer uma costura simples. Passa numa alcinha da bolsa, vem em uma alcinha aqui da aba. Volta aqui por dentro da aba. Passa em alguma alcinha ali de dentro da sua carteira. Volta na alcinha da sua aba. Vem na alcinha da aba e sai ali embaixo em uma alcinha da carteira. Bom, costurou, você pode costurar aqui só a pontinha. Você já pega esse fio, traz aqui por dentro da peça. Passa por dentro das alcinhas aqui. Você vai dar um nozinho, conforme você já vem fazendo esses acabamentos na sua peça. E aí, você vem escondendo esse fio aqui. Ó. Caso você tenha a sensação que tá soltinho aqui, você pode vir com esse fio aqui por dentro de uma das alcinhas e fazer o mesmo acabamento, tá vendo? E aí, vai ficar tudo presinho aqui. Traz o fio aqui por dentro dos pontos. Dá só mais um nozinho por garantia. E aí, esconde o fio. Agora, é só costurar o seu botão imantado aqui. Para fazer a costura desse botão é bem simples, ó, ele já vem com os ganchinhos aqui. É só você posicionar as peças aqui, uma parte aqui em cima e a outra parte aqui embaixo, e costurar. Finalizou a costura do botão imantado, está pronta a sua carteira. Eu estou encantada com o resultado dessa peça. Eu desejo muito que você faça e venda muitas peças como essa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijo e até o próximo vídeo.